Boa noite. Olha, gente, essa é a terceira vez que eu vou gravar esse vídeo. Uma das coisas, eu não vou dizer nem boas nem ruins, assim, de ser mãe e trabalhar e ter alguns projetos paralelos, é o fato de que as crianças, enquanto estão sozinhas, elas fazem coisas inacreditáveis, às vezes, outras até nem tanto. Mas uma delas é mexer no computador e instalar o que elas querem e desinstalar o que elas querem. Então eu devo ter passado por volta de 1 hora tentando arrumar o programa para gravar esse vídeo com áudio. Já tomei uma taça até de vinho aqui, esperando funcionar, consegui. Meio quilo de lenha, acho que já foi, enfim. Vamos ao que interessa. Como eu sou mulher, e sim, as pessoas acham que eu sou uma super mega feminista, estão enganadas, eu não sou. Eu sou feminista porque eu acho que toda mulher deveria ser feminista, porque eu acho que o mundo não é um lugar que nos trata como iguais entre homens e mulheres. Mas de fato esse é um assunto para um outro momento, porque eu quero inclusive me munir mais de argumentos e de leituras que eu venho, enfim, adquirindo, né? Eu acho que esse é um assunto sério demais para ser tratado como alguma coisa banal. Mas basicamente o meu dia dificilmente ele consegue acabar como era para ser, porque as demandas de quem é mulher e tem trabalho e outros e filhos e projetos, enfim, acaba que uma coisa leva a outra e a gente não consegue de fato cumprir uma agenda talvez tão eficaz. Embora o que a gente faça com uma perfeição assim, ou com uma dedicação diferenciada. Eu acho que as mulheres são muito eficientes em tudo que elas fazem, mas sim sofrem preconceito, especialmente por isso, porque tem filho que fica doente, que tem que levar pro médico, porque alguém caiu na escola e tu tem que levar pra fazer o raio-x, ou enfim. Mas isso tudo, então, era pra ser hoje, tá? Era pra ser. Eu queria me preparar hoje, porque o assunto que eu quero falar, além do feminismo, antes dele, inclusive, é a questão das mulheres que estão chegando nos 40, assim. Não que seja o meu caso, porque eu conto pros amigos apenas que eu tenho 38, né? Faltam 2. Mas eu tenho amigas que estão chegando nos 40 e que a crise dos 40 ela pega, ela vem junto. E eu acho que esse é um assunto a ser debatido, principalmente pela cultura estética machista que a gente enfrenta e que quando essa fase chega, ataca a autoestima das mulheres de uma maneira muito cruel e injusta. E o pior de tudo, né, burra, porque, gente, não se enganem, assim, eu sei que a gente vive numa cultura machista, estética machista, mas as mulheres que são mais velhas, assim, né, que enfim já são mais vividas, o fato de que elas não tenham mais um corpinho esbelto não as torna menos atraentes e às vezes eu posso dizer para vocês que torna elas até mais, como eu direi, não atraentes, mas elas sabem mais usar o que elas têm, elas são mais libertárias, elas são mais donas dos seus desejos, elas têm as suas vantagens. Sem falar na cultura que né, tu consegue manter um papo com uma pessoa mais velha
de uma maneira muito mais profunda, claro, se tu for um cara inteligente, senão não também, porque homem burro também, vou te contar, ninguém merece. Mas isso é um assunto pra outro papo, até porque o dia que eu falar sobre isso, eu quero me munir de outras informações e também quero estar preparada fisicamente para mostrar para vocês que um peito caído não faz tanta diferença assim se a gente souber usar a roupa certa. É, meu bem, porque 3 filhos amamentados é óbvio que o peito cai. Mas eu não sei se o silicone Pode ser que sim. Eu, quando fizer 40, por exemplo, eu quero fazer uma cirurgia plástica que diminua meus peitos, assim, e tire as pelancas, sabe? Mas o silicone não é uma coisa que me atrai, assim, não é uma coisa dura. Não naturalmente dura. Enfim, me passa uma coisa meio estranha e eu acho que as coisas não funcionam assim. Eu acho que química entre 2 pessoas é química entre 2 pessoas e não tem nada a ver com a idade que elas têm ou com a celulite ou com o peito caído. Então, enfim, mas isso é uma coisa que quem me trouxe? A idade. A idade me trouxe. Porque quando eu era mais nova, eu achava que eu tinha que ter um corpinho daqueles que isso ia me fazer uma mulher desejável, assim. Hoje eu já não penso, claro que eu adoraria ter um corpão, mas eu já não vejo mais as coisas assim e me sinto melhor, assim, como eu me encontro hoje. Bom, até porque se eu tiver que parar de comer batata frita e pizza e tomar vinho, essas coisas, eu prefiro ficar assim mesmo e investir no que eu invisto, que é na minha autoestima, na minha intelectualidade, no meu bom gosto e no bom papo. Mas mudando de saco para mala, o que eu queria falar hoje é das mães. Hoje foi a entrega de boletim de um dos meus filhos, do meio, que foi o filho... Eu não posso dizer que foi o filho que passou pelo maior desafio esse ano, porque eu tive um que foi para faculdade, que também não tá sendo fácil. Mas esse filho em questão, ele foi um filho que passou por uma mudança escolar muito grande do público para o privado. E do ano aquele que a gente deixa de ter uma prova para ter 10. E como toda mãe, eu cometi muitos erros, assim. Eu fui muito cruel, eu fui muito bruxa, malvada, assim. Tipo, tem que fazer o tema agora, tem que tirar nota boa, tem que não quero saber de carimbo, tem que ser o melhor da escola. Eu não sei como que eu virei essa pessoa, porque eu não sou essa pessoa. Eu acho que o que vale não é isso, não é a pessoa que tirou a nota mais alta, mas eu, pelo medo do sofrimento dele, pela autoestima dele, para que ele não se sentisse diminuído, agi dessa maneira. Precisei de ajuda, precisei conversar na escola para entender que não é bem assim, que ele tem o tempo dele, enfim. Pensei em déficit de atenção, continuo pensando. Assisti muitos vídeos assim sobre déficit de atenção, me informei muito mais sobre isso, sobre depressão na infância, sobre dislexia, tudo que vocês imaginarem eu procurei. E a questão da culpa que toda mãe carrega, né? Desde que a criança nasce, a gente se sente culpada, ou porque fez cesárea, ou porque o leite não sei o que aconteceu, ou porque a gente começou a trabalhar, ou porque... que é uma coisa solitária, não deveria ser, né? Que caminha, no meu ponto de vista, caminha junto com o feminismo, que é por isso que eu não entendo por que as mulheres não são unidas. Porque quando o assunto são os filhos, a gente consegue se unir, né? Porque se alguém falar, meu filho tá doente, todas as mães do mundo vão te abraçar. Agora, quando tu falar qualquer outra coisa referente a outro assunto que não seja esse, tu vai ser julgada por outra mulher, muito mais do que por outro homem, muito mais, sabe?
E não é apenas porque os homens, é claro, porque o homem, ele quer te comer. Não, ele não quer necessariamente, desculpa a palavra, mas talvez não, sabe? É porque os homens, eles realmente, eles são mais unidos, entre eles, inclusive. E as mulheres, elas têm uma competição entre elas que tem a ver com a estética, novamente. Tem a ver com a estética machista. Que é muito triste, assim, que é uma das coisas que o feminismo tem que combater. Então eu acho que quando a gente começar a falar de fato sobre feminismo, e que eu quero conversar com outras pessoas, assim, eu tenho assistido várias coisas, tenho lido muitas coisas e vou dizer pra vocês que tem muito que ver, tem muito que ler, as pessoas não sabem o que é isso. As pessoas não sabem os conceitos, não conhecem os conceitos, a história. Então, eu pretendo trazer isso pra cá, sim. E não, se vocês quiserem achar que eu sou uma feminista louca, eu não posso fazer nada, mas não é o caso, porque o que eu defendo é o feminismo real, que é o direito igual, né? Não é o ódio contra os homens, ou os homens pagarem por isso ou por aquilo. É, de fato, o direito igual que eu acho que todo mundo tem. Por exemplo, hoje, o meu marido, o pai do meu filho, se pudesse, não teria ido junto comigo buscar o boletim do meu filho. Porque isso é uma tarefa da mãe, teoricamente. Então são essas pequenas coisas, não são as grandes. Não se a gente for falar de violência contra a mulher, a gente vai entrar em outro assunto. Mas eu, nesse momento, estou falando das coisas pequenas, que fazem a diferença também, e que nós que criamos filhos ou filhas precisamos começar a ficar atentos, assim. No caso, hoje, enquanto nós estávamos voltando, foi falado de não sei de que filme lá que estavam assistindo, e eu fiquei pensando, eu nunca vi uma Cinderela gorda ou feia, tirando a Fiona, que eu adoro. Sempre, a história é sempre a mesma, é uma mulher linda, maravilhosa, bondosa, gentil, que espera por um príncipe. Ela é vítima de várias pessoas, mas um príncipe virá salvá-la e levá-la para um castelo onde eles viverão felizes para sempre. Então é claro que isso é muito simplório, muito. Se a gente for de fato tratar desse assunto, e a gente vai. Mas eu, considerando esse assunto sério como considero, eu preciso me munir de mais argumentos e de fundamentação teórica e histórica, principalmente, para falar desse assunto. Mas o fato hoje é esse: meu filho não tirou nenhuma nota vermelha. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe o quanto eu sofri nesses meses em função disso, mesmo assim, de perder o sono, de chorar, de arrancar os cabelos, de ficar em pânico. Então, eu vou dormir feliz hoje porque ele foi bem no colégio. E já é uma grande coisa se a gente começar a valorizar essas coisas que parecem corriqueiras, mas que são bacanas, né? São conquistas nossas, dos nossos filhos, da nossa família. E não se iludam, meninos. Quando vocês tiverem 20, 30, 31, 32, 35, nós nos sentiremos da mesma maneira. Não tem como evitar. Mãe é mãe, não importa. Então, uma boa noite a todos os filhos hoje. Todos. Vocês são os fofos. Todos vocês, filhos, são a razão da nossa existência. São o motivo pelo qual a gente sorri. Às vezes a gente chora também. De felicidade, de saudade, de orgulho. Mas não, eu ia dizer que um dia vocês vão entender, mas vocês nunca vão entender. Porque vocês vão ser pais e daí vocês vão chegar perto de entender. Vocês quase vão entender. Mas vocês não vão entender o que é ser mãe. E o que vale pra gente cada conquista minúscula que vocês têm. Então,
continua.